boa noite a todos. Nós vamos falar de um tema que é bastante profundo e bastante abrangente, né? Sobre a depressão. O foco que a gente está colocando aqui é uma pergunta: depressão, doença da alma? É uma pergunta que a gente faz para que cada um procure refletir diante das conclusões que vão tirar do que a gente vai falar. A gente procurou sintetizar o assunto, visto que é muito vasto assim, os caminhos que a gente pode explorar a respeito da depressão, principalmente quando se fala do ponto de vista holístico, tá certo? E embora a pergunta seja doença da alma, né, a gente pode fazer uma abrangência da depressão aos desencarnados também, tá certo? Porque alma é para nós encarnados segundo a codificação espírita, né? Mas a gente poderia colocar a depressão, doença do espírito, por exemplo, né? Bom, então vamos lá. O que a depressão pode fazer com você e por você? Essa é uma pergunta bem profunda e que vale a pena a gente refletir, né? Por você, o que é que a depressão pode fazer por nós? A gente pode chegar a essa conclusão também. Vamos rapidamente falar sobre a depressão do ponto de vista fisiológico, para depois a gente ir para outras abordagens, tá certo? A comunicação entre uma célula nervosa e outra, né, se dá através de um neurônio transmissor e um neurônio receptor. Quando eles estão em repouso, o potencial interior desse neurônio ele é negativo. Então, quando há o início do transporte da mensagem através da direção do impulso nervoso, esse potencial interno ele fica negativo, a mensagem se desloca e se transfere de uma célula para outra. Isso é o que nós aprendemos no colégio, etc. Nada de complicado. Então, do ponto de vista fisiológico, a depressão se caracteriza por quê? Na depressão, o neurônio receptor, que é esse aqui, captura menos neurotransmissores e o sistema nervoso funciona com menos combustível. Tá certo? Então, essa é uma, vamos dizer assim, característica básica do que a gente vê aí nos livros, na internet, sobre a depressão, tá? Existem vários neurotransmissores e neuromoduladores. Nós não vamos aprofundar, obviamente, nisso aqui. Apenas para mostrar que na depressão, as monoaminas, a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, elas sofrem, vamos dizer assim, uma variação no que diz respeito à sua produção no nosso organismo, através dessa deficiência na captação do neurônio receptor, tá certo? Aqui um outro slide onde nós mostramos aqui a noradrenalina, a serotonina, a dopamina. A noradrenalina envolvendo o sistema simpático, a serotonina o sistema parasimpático, e existe uma área de sombra onde os três se interligam, tá certo? Bom, até agora contam-se cerca de 200 de hormônios e graças a eles nossas células são abastecidas de energia. Nosso coração bate, nossas artérias pulsam, temos fome e nos saciamos, dormimos, acordamos e nos emocionamos. Tão poderosos são que, caso fossem agrupados, todos os hormônios circulantes em nosso organismo somariam cerca de apenas 10 gotas. Tá certo? Então, qualquer variação na síntese, na produção, na transmissão do nosso sistema nervoso
há uma variação enorme do ponto de vista energético e fisiológico. Vou falar por que energético um pouco mais na frente. Eu vou procurar me prender ao conteúdo, porque senão eu gosto de falar muito, senão eu estendo ao tempo de 1 hora da nossa palestra, tá certo? Bom, agora fizemos uma síntese da depressão do ponto de vista fisiológico, tá? Rápido, claro. Agora vamos fazer uma síntese da depressão diante do paradigma holístico, né? Primeiro, que é o paradigma. Eu costumo dizer que o paradigma está para a ciência, assim como o milagre está para as religiões. A gente sabe que existem os milagres, mas a gente não tem como comprovar. Então, paradigma, segundo a ciência, é aquilo que a gente sabe que acontece, mas a ciência, a nossa ciência humana, né, não conseguiu ainda encontrar uma explicação plausível para aqueles fenômenos que acontecem. E o holístico tem a ver com tudo que envolve holos, vem de todo, né? Holístico tem a ver com tudo que envolve o ser humano, o ser integral, como em si, envolvendo todos os corpos e manifestação da consciência, que são vários. Vamos falar um pouco aqui sobre a física quântica, que tem a seguinte definição: é a ciência dentro da consciência. Para que a gente possa ter um foco, existem duas dissidências entre a ciência que envolve a física quântica e a ciência convencional. A ciência materialística acredita que a mente ela é produzida quando o cérebro está sendo formado, quando está dentro da barriga da mãe, tá certo? É o que se chama de causação ascendente. E do ponto de vista holístico, segundo o que a física quântica prega, a mente ela é independente do cérebro. Ela já existe antes de o cérebro ser formado e é fruto de uma causação descendente, onde muitas coisas ainda estão por explicar, e os estudos lá na frente vão nos mostrar. Porém, o Amit Goswami, que é um físico quântico muito conhecido no mundo todo, tendo escrito aí mais de 20 livros, eu acho, ele prega o seguinte: o novo paradigma da medicina, que denomino medicina integral, mostra claramente como se processa a cura da mente e do corpo. O que o Amit chama de medicina integral tem a ver com as terapias mente-corpo, terapias energéticas e terapia espiritual no singular. Onde as terapias mente-corpo são várias: a hipnose, a meditação, tudo que envolve estimula a mente, a prece, né? A concentração, ela é uma terapia mente-corpo. As terapias energéticas, elas são todas as terapias que atuam no nosso campo energético, no nosso duplo etérico, o que a ciência chama de campo bioplasmático ou bioplasma. É o reiki, é o passe, é o jorei, é a massoterapia, é a acupuntura, tudo que atua no campo energético. E a terapia espiritual, no singular, não tem a ver com a religião, mas com a religiosidade. É a reforma íntima, o autoconhecimento, tá certo? Onde ele prega esse outro conceito. E esse livro é muito interessante, O Médico Quântico. Eu fiquei surpreso quando estava em viagem aos Estados Unidos para apresentar uma palestra sobre depressão em 2012, quando eu estava lendo esse livro e eu vi que o conteúdo a qual o livro falava era exatamente aquilo que a gente já trabalhava no set terapêutico, tanto no consultório como em casas espíritas e tudo mais, tá certo? Amit ainda fala que o corpo vital pertence a um mundo sutil, separado, e contém as matrizes de estruturação das formas que realizam as funções vitais fundamentais, os contextos de viver. Em outras palavras, o corpo vital
fornece os planos dos órgãos do corpo físico que executam as funções vitais no espaço-tempo. O Amit ele não tem uma formação espírita, né? A formação dele é hinduísta, e para você ver que independe da questão da religião, né? Tem a ver de fato com a questão da religiosidade. E a gente teve a oportunidade de conhecer o Amit num curso de formação em ativismo quântico, e tivemos a oportunidade de conversar com ele vários aspectos ligados à física quântica e à espiritualidade, e pelo menos não identifiquei nada que na minha crença particular firam os conceitos que ele prega, tá certo? Uma pessoa muito tranquila, né? Bom, continuando, a alteração do nosso campo energético, ou vital, como chama a física quântica, acontece devido à sintonia da nossa mente consciente ou inconsciente com os estados energéticos que nos rodeiam. A mente, como nós falamos, ela rege o nosso cérebro, que por sua vez rege a orquestra do nosso corpo físico, né, principalmente, né? E o consciente e o inconsciente é um conceito que existe ainda muita confusão entre as pessoas, que a gente vai procurar desmistificar aqui durante a nossa conversa. Por exemplo, estudiosos conjecturam que 90% dos desequilíbrios, desarmonias e doenças surgem primeiro na mente humana, mesmo as provenientes de fungos, vírus, bactérias genéticas acidentais e abusivas contra a saúde, sofrem influência da mente. Isso é muito fácil de a gente constatar em alguns atendimentos terapêuticos, por exemplo, mesmo coletivo, os resultados quando a gente ressignifica algum trauma ou alguma coisa que a pessoa esteja passando, né? Por quê? Porque é a mente quem comanda, é a mente quem tem a chave de tudo. O nosso corpo mental, ele é regido pelo nosso espírito, e ele precisa de acionar um outro corpo, que é o corpo mental, para que este acione outros corpos de manifestação da consciência. Numa outra oportunidade eu posso aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Isto porque o pensamento, nós sabemos, tem vida própria. Nós estamos aqui, o que nós pensamos se transmite a distâncias muitas vezes para nós incomensuráveis, tá? E isso vai depender da capacidade de concentração que nós temos, sejamos encarnados ou desencarnados, né, em manipular essas frequências que nós deslocamos através da nossa mente, nosso pensamento. Um assunto interessante aqui, esse que nós vamos começar. O cientista russo Dr. Viktor Yushchin, ele é considerado como o descobridor do bioplasma. O bioplasma é o sinônimo do corpo vital, que a física quântica chama, e que a doutrina espírita chama de duplo etérico, corpo etérico, tem vários sinônimos, tá? Ou seja, a ciência já reconhece a existência desse corpo, vamos dizer assim, tá? Muito tênue. O corpo ou campo vital ou bioplasma, ele vibra em um comprimento de onda inferior ao da luz ultravioleta, quase imaterial. Sua principal função é estabelecer a saúde do corpo de forma autônoma, sem que a consciência, que podemos chamar aqui de espírito, precise se ocupar disso conscientemente. É o distribuidor das energias vitais ou da vitalidade orgânica. Existem várias outras funções do bioplasma, do duplo etérico. Vamos nos ater a essa aqui por enquanto.
Só para ilustrar, nós temos aqui o espectro eletromagnético e o duplo etérico, né, o bioplasma, ele vibra numa frequência superior ao dos raios ultravioletas, tá certo? Algumas pessoas, através do tato magnético, conseguem perceber isso com muita facilidade, principalmente os passistas e até algumas pessoas que têm essa habilidade, mas não conseguem, não sabem o que é aquilo ali. Isso tem a ver com o mediunismo e não com a mediunidade. A mediunidade é quando todo ato que a gente executa é proveniente diretamente da espiritualidade. Quando você tem uma habilidade inata em si, né, e que independe da ação do espírito, mas que pode ser impulsionada por ele, como o magnetismo, a transmissão do magnetismo curador, muitas vezes já sai nata com a pessoa. E o tato magnético, ele é uma capacidade de mediunismo. O nosso todo psicofísico, vamos dizer assim, ele é constituído por vários corpos de manifestação da consciência, tá? Esse conjunto todo é comumente chamado de aura. Eles interagem uns com os outros. Essa imagem aqui é do acervo do Jacomelo, magnetizador, onde ele coloca o perispírito, que é sinônimo de corpo astral, o corpo emocional, tem vários psicossoma. Então esse aqui é o campo vital, que é o duplo etérico de que nós estávamos falando. Isso aqui é o corpo físico. Isso aqui, na verdade, ele faz parte de um corpo só. Isso aqui funciona principalmente como um rebaixador eletromagnético, tá certo? Quando nós desencarnamos, de uma maneira geral, segundo os espíritos, em 72 horas ele se esvai. E aqui é o campo mental, que recebe as influências do espírito. Aqui representa outros corpos superiores. Então, o campo mental atua sobre o perispírito, que influencia no campo vital e que atua no corpo físico, tá? Estou falando tudo isso para que se entenda um pouco o que a gente for falar lá na frente sobre a depressão. O campo vital e o corpo físico, tá aqui os dois. Aqui no caso aqui, ele se alarga em volta do corpo físico em torno de 5 centímetros, 4 centímetros, é fácil de sentir, de perceber. E ele interage com os nossos centros de forças, com os nossos chakras, cujas cores elas variam. Existem cores características, né, vibrações características, mas variam de acordo com a evolução do ser. Só para exemplificar aqui, uma figura mostrando as ligações entre o centro de forças, que são chamadas pelos orientais de nadis, tá certo? Onde tem correlação cada centro de força, cada chakra com uma glândula do nosso corpo e etc. A energia, quando ela é captada por nós, ela é captada num... É mais ou menos como funciona numa hidrelétrica, né? É como se o centro de força fosse uma grande hidrelétrica. Ele rebaixa essa energia para o sistema de meridianos. O sistema de meridianos rebaixa novamente para o nosso sistema nervoso, tá? Por que estamos falando tudo isso? Porque quando a gente crê que a depressão é uma doença da alma, ela é fruto de algo que está dentro de nós e que nós não sabemos o que é e que se manifesta em determinados momentos ou sempre, a depender do estado em que nós estamos. Eu acredito que nós, de uma maneira geral, já todos ou quase todos já sentimos sintomas característicos da depressão. E não é fácil, não é difícil que o médium ele perceba e ele sinta essas sensações depressivas, tá? Principalmente sobre a influência daqueles que nos rodeiam, sejam encarnados ou desencarnados. Como evidenciar a existência desse corpo vital do duplo etérico?
através da bioeletrografia. Alguém já ouviu falar da bioeletrografia? Fotos Kirlian? Eu não vou me estender sobre a fotos Kirlian, sobre o conceito por conta do tempo, tá? Mas é uma técnica de terapêutica, vamos dizer assim, através de aparelho, que pode evidenciar ou não, com muita facilidade, a existência da depressão. Tá? A bioeletrografia, ela se iniciou baseado nas pesquisas em bioenergética do naturopata e acupunturista alemão, Dr. Peter Mendel, que é este aqui, o cientista russo Dr. Konstantin Korotkov, né? Onde o Korotkov ele fez a associação do mapa de meridianos desenvolvido ou aperfeiçoado, vamos dizer assim, pelo Peter Mendel, né? A técnica bioeletrográfica. E é o que a gente trabalha no set terapêutico, no consultório. Eu vou mostrar aqui para vocês. O que o Konstantin Korotkov fez foi o seguinte. Bom, deixa eu fazer uma rápida definição. Através da bioeletrografia, podem ser analisados desequilíbrios diversos, com reflexos nas áreas psicológica, física e parapsicológica. Isso é do ponto de vista energético. Então, o diagnóstico que se dá nos 38 órgãos que o sistema de meridianos mostra é um diagnóstico energético e não físico propriamente dito, né? Material, que é uma vamos dizer assim, área de propriedade da medicina, né? Aqui nós temos o que a gente chama de bioeletrograma. O nosso dedo ele é posicionado desta maneira. O que vocês veem ao redor é o que a máquina de bioeletrografia captura, tá? Isso aqui é o que se chama de bioeletrograma, onde essa parte interna representa a área física. Isso aqui é o que se chama de zona fronteiriça. Aqui é o campo de polaridade positiva, esse campo superior e inferior, que representa a energia Yang, segundo a medicina tradicional chinesa, e aqui a medicina Yin, também seguindo a medicina tradicional chinesa. Eu não vou me aprofundar disso por conta do tempo, tá? O que foi que ele fez? E o somatório dos três campos, isso aqui é o campo de energia vital, cada campo desse tem características específicas que são passíveis de serem analisados por um especialista, tá? Um campo que requer muito estudo e análise, principalmente através da experimentação. Então, o somatório desses três campos é o que se chama campo bioplasmático ou a energia demonstrada pelo nosso duplo etérico. Do ponto de vista parapsicológico, a gente pode ver os estados relativos à percepção e à intuição, é o que a parapsicologia chama de psigama e psicapa. Então, o que foi que o Konstantin Korotkov fez, na verdade? Ele sobrepôs, por trás na imagem, o mapa de meridianos da medicina tradicional chinesa, onde para cada dedo você tem órgãos correspondentes, que no total são 38 que ele mostra, tá? Então, o que você analisa em um determinado órgão, como por exemplo no hipotálamo, como se apresenta essa imagem, a gente dá para verificar com uma margem de acerto na ordem, segundo os especialistas, né? Na faixa de 98% a 99%, logicamente dependendo de quem vai fazer a análise, tá certo? Alguns exemplos. A depressão, ela se caracteriza por quê? Ela se caracteriza por um déficit de energia, tá? Um estado de ansiedade em alto grau, ele se caracteriza por um superávit de energia, tá? Isso aí eu posso mostrar em palestras lá na frente, mas o déficit de energia é principalmente déficit de energia de polaridade negativa, tá? É o Yin e o Yang, né? No caso, a ansiedade em alto grau é um superávit de energia de polaridade positiva. Então, a depressão leve, profunda e grave. Observem que há
vamos dizer assim, buracos energéticos na imagem apresentada. Ou seja, o campo vital ele está quase que totalmente direcionado para algo que precisa ser pesquisado e estudado. Não necessariamente um espírito obsessor, tá certo? Pode ser psicossomatismo da própria pessoa. Aqui nós temos um caso, todos esses casos que nós estamos apresentando são casos que, vamos dizer assim, frutos de atendimentos no consultório. Isso aqui foi uma tirada em 2014, né? Observem aqui o déficit energético na área do aparelho digestivo, tá? Uma imagem completamente representando aqui um estresse na artéria coronária, no caso no coração, né? A parte da bexiga, próstata, sistema respiratório, fica tudo comprometido por conta desse déficit energético, tá certo? Então é um conjunto. Aqui um outro exemplo de uma imagem tirada em 2012, tá? Através da bioeletrografia a gente consegue principalmente antecipar, vamos dizer assim, o que pode vir a ocorrer no corpo físico, como por exemplo um câncer. Por quê? Porque as doenças, elas primeiro se manifestam no nosso corpo energético, de uma maneira geral. Como toda regra tem exceção, né? Não vamos afirmar 100% dos casos, mas de uma maneira geral, tá? As doenças, elas vêm de dentro para fora, fruto dos nossos desmandos, de nossas reencarnações pretéritas que estão registradas no nosso perispírito, e a depressão é uma delas. Aqui um outro exemplo, certo? Essas imagens querem dizer muita coisa, mas a gente não vai aprofundar. A gente só quer mostrar a questão do déficit energético, tá certo? Interessante, o que acontece no transe mediúnico, para a gente fazer uma comparação com o que acontece com a depressão. A gente falou que a depressão ela é caracterizada por um déficit energético, tá? Essa imagem aqui é a imagem de uma pessoa antes de entrar no transe mediúnico. Aqui, quando ela está entrando no transe mediúnico, aqui, quando ela está em transe mediúnico, e aqui, ao sair do transe mediúnico, tá certo? Porque a imagem ela não mostra muito bem. Mas o que é que a gente pode concluir? Uma semelhança entre o estado depressivo e o estado do transe mediúnico, tá certo? Onde aqui nós vemos aqui um déficit energético que caracteriza a depressão, e aqui significa o acoplamento, vamos dizer assim, mediúnico, tá? Comparem essa imagem com essa imagem. Aqui ou depois vocês observam que aqui existe como se fossem umas estrias, umas falhas que não aparecem nessa imagem. Isso aqui mostra o desgaste a qual o médium se submete durante o transe, porque ele está gastando energia, tá certo? Então isso aqui ela tem uma semelhança muito grande com os estados depressivos, e isso aqui tem uma semelhança muito grande com os estados de transe hipnótico, como nós vamos mostrar para vocês. A diferença no caso da depressão é que o médium ele consegue regular essa banda vibratória, tá? Ele consegue entrar e sair, né, nesse jogo de energias, vamos dizer assim. Uma pessoa que está submetida a um estado depressivo, ela não domina o campo, ela é dominada, vamos dizer assim, por esse estado externo, que não necessariamente é um espírito obsessor, por exemplo. Pode ser a própria mente dela que está psicossomatizando um trauma que ela passou, etc. Aqui no caso de um passe, né? O que é que acontece durante a emissão da energia curativa? Antes de transmitir a energia curativa, durante a transmissão da energia curativa, outra semelhança. Aqui é quando a energia está sendo transmitida. Isso aqui representa o dedo. A máquina ela é colocada com o dedo um perto do outro quando vai se tirar a imagem, porque a gente não tem tempo para mostrar. Isso aqui representa o dedo do passista, aqui o dedo da pessoa que está recebendo energia. E observe aqui no ápice da transmissão, né, da energia, onde
há de fato a transmissão, tá certo? E essa imagem aqui, ela é uma imagem retirada de uma pessoa quando ela estava em transe hipnótico durante uma terapia com a hipnose, com o que a gente chama de terapia psicobioenergética, tá? E isso aí também tem toda uma explicação do porquê que aparece desse jeito. Bom, os depressivos, isso foi só para fazer uma parte mais voltada para o que a nossa ciência hoje pode explorar, né, a respeito do auxílio à depressão de uma maneira simples e barata, tá certo? Mas os depressivos, eles são portadores de obsessão? São portadores de obsessão? Esse livro, Depressão e Autoconhecimento, do Vanderlei Oliveira, ele é muito interessante e sugiro que vocês leiam, ou melhor, estudem, é muito interessante, tá? Ele fala o seguinte: algumas pesquisas feitas em grupos mediúnicos e hospitais psiquiátricos espíritas mencionam a presença de obsessão em 70% dos casos de depressão. Vamos dizer assim, nós apresentamos um trabalho no Encontro de Magnetizadores alguns anos atrás, onde nós fizemos, eu não tinha nem lido esse livro, nós fizemos uma estatística dos casos atendidos em consultório e chegamos a uma conclusão de que 80% das pessoas que se submeteram ao processo tinham características de depressão, o que coincide com o que o livro do Vanderlei fala. Não é a obsessão que causa a depressão é doença mental que pode ocorrer sem fatores espirituais coercitivos associados e que influenciam, certo? Embora na maioria dos casos, por se tratar de enfermidade decorrente de atitudes infelizes na caminhada evolutiva, carregam para o depressivo uma série de influências de ordem energética e espiritual como fatores de agravamento, mas não causais. Tá? É uma conclusão bastante interessante o que o Vanderlei coloca no livro, nesse livro. A obsessão muito prolongada pode causar, isso aqui já é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 85, né? Esse outro aqui era do livro Depressão e Autoconhecimento. Isso aqui já é do Evangelho. A obsessão muito prolongada pode causar desordens patológicas e reclama, por vezes, tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, tá certo? Quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. Destruída a causa, na verdade que é destituída a causa, resta combater os efeitos, né? Vocês veem que os conceitos eles se casam, os conceitos da física quântica com os conceitos do Evangelho segundo o Espiritismo, com os conceitos do livro que nós citamos aqui, né? Bem interessante. A depressão, quando nós estamos com depressão, ou, vamos dizer assim, sujeitos temporariamente a estados depressivos, nós não gostamos de fazer muitas coisas, né? Tomar banho, gostamos de ficar no escuro, deitados, sem se movimentar muito, e principalmente não gostamos de tomar água. A água, ela é um elemento de vital importância para tudo, não só para a depressão, e que deve, por todos nós, ser dada uma atenção especial. Depois a gente pode aprofundar mais um pouco disso, mas só algumas coincidências, né? O nosso corpo tem em torno de 71% d'água. O nosso planeta também. Isso no momento atual, do nosso atual estado evolutivo, tá? Obviamente, se o planeta passa por mudanças, obviamente o nosso corpo também vai passar por mudanças, tá? Principalmente no período de transição planetária, e é o que está acontecendo.
o percentual de água no nosso corpo, ele varia com a idade. Quanto mais velhos, idosos nós vamos ficando, menos águas tomamos, tá? Aí uma coincidência de que a depressão ela atinge principalmente da meia idade para cima, que foi uma conclusão interessante que nós chegamos no nosso estudo também, tá certo? Aqui são vários benefícios que a água faz ao nosso corpo, né? 75% do nosso cérebro é água, né? Compõe 75% dos músculos, lubrifica as articulações, compõe 22% dos órgãos, remove toxinas, melhora o oxigênio para a respiração, etc. São infinitas os benefícios da água comum. Imagine uma água magnetizada. E todos nós podemos magnetizar a água, não é preciso ser um passista, né? Precisa ter uma vontade, né, para que o ato seja feito e transmitido para as moléculas da água. Uma coisa interessante também, observe que nós estamos fazendo ligações entre o que a espiritualidade fala e o que a ciência fala, tá? O Dr. Heinrich Warburg, eu não sei pronunciar o nome dele, porque é um nome, se eu não me engano, alemão. Ele ganhou o prêmio Nobel em 1931 com um trabalho, com a tese A Causa Primária e a Prevenção do Câncer, tá? Ele fala o seguinte, que a falta de oxigênio e a acidez são duas caras de uma mesma moeda. Quando você tem um, você tem um outro, tá certo? As substâncias ácidas repelem o oxigênio, em oposto, as substâncias alcalinas atraem o oxigênio. Privar uma célula de 35% de seu oxigênio durante 48 horas pode convertê-la em cancerígena. O depressivo, ele não gosta de tomar água, então ele está, além do estado mental, que está potencializando esse efeito, né, nele, na mente e consequentemente no corpo, além daquela falha na síntese dos neurotransmissores que nós falamos, como ele não toma água, ele está fazendo com que o seu corpo, né, ele fique mais ácido e consequentemente as células com menos oxigênio. O médico que nós citamos, o Dr. Otto, né, ele também fala que o pH do sangue ele deve se encontrar em uma maneira normal entre 7,4 e 7,5. Se o pH sanguíneo caísse abaixo de 7, entraríamos em estado de coma ou próximo à morte. Essa variação do pH sanguíneo devido à acidez e devido à falta de oxigênio, ela pode ser, isso deve ser fruto de pesquisas, uma das causas daqueles estados, né, que os depressivos têm de euforia e, vamos dizer assim, queda brusca, né, da vontade de viver, essa bipolaridade, tá? Isso. Uma coisa interessante, a quimioterapia, ela acidifica o organismo a tal extremo que esse recorre às reservas alcalinas do corpo de forma imediata para neutralizar tanta acidez, sacrificando assim as bases minerais, cálcio, magnésio, potássio, depositada nos ossos, dentes, articulações, unhas e cabelos. O que é que a quimioterapia faz? Acidifica o nosso organismo. Como ela acidifica, ela retira a alcalinidade e repõe no lugar que está doente, segundo a nossa medicina. Existem maneiras bem... existem estudos, eu não estou lembrado o nome, mas vocês podem encontrar na internet, existem médicos que já chegaram à conclusão que a quimioterapia pode vir a ser nada mais do que uma maneira, né, de, vamos dizer assim, de potencializar o ganho, né, através de uma técnica invasiva,
Assim como a gente sabe que a alopatia também estimula a produção de medicamentos. Não estou dizendo que não é necessária. Eu acredito que devem existir casos e casos, tá? É como a física quântica diz, as doenças invasivas ao nosso corpo só devem ser termos mão disso quando for o último recurso. Isso segundo o paradigma holístico. Mas não estou dizendo aqui que a quimioterapia não é necessária, tá certo? Eu estou dizendo que do ponto de vista holístico, antes de nós apelarmos para o uso da quimioterapia, poderíamos dispor de outros recursos que não agridem o nosso corpo físico. Como, por exemplo, a água fluidificada. Porque você tomando água, você está alcalinizando o nosso corpo, né? A água fluidificada é um aliado poderoso. A absorção se dá pela afinidade fluídica, ou seja, as psimoléculas, as moléculas que são acionadas, movimentadas através da força da mente, tá? Carentes ou desarmonizadas da pessoa, elas são substituídas ou modificadas pelas magnetizadas e harmonizadas. Claro que para que haja uma interação, tá? A fé, a vontade, a mente tem o poder de predispor as psimoléculas para uma melhor e mais eficiente combinação. Ou seja, a pessoa que está se submetendo ao processo, ela tem que estar ligada àquele processo que ela está se submetendo, tá? Muitas vezes as pessoas vão tomar um passe, mas como aquela síndrome do Papa Passa que a gente tanto vê aí nas casas espíritas e espiritualistas, tá? Onde o passe ele pode ser dado à distância, tá? Existe uma técnica através da hipnose que a gente chama de projeção, onde a gente pode atuar à distância. Isso já foi feito várias vezes em pessoas que procuraram atendimento e que ligaram em estado, vamos dizer assim, dizendo que estavam se sentindo muito ruim, com vontade de se matar, não sei o que e tal. Então, através da projeção, você pode fazer um trabalho à distância, que nada mais é do que um passe, tá certo? Ó, aqui é uma imagem que ela mostra aqui as psimoléculas ampliadas, né? É uma água fluidificada ou magnetizada, né? Algumas pessoas acham que o nome água fluidificada não é apropriado, porque a água por si só já é um fluido. Então alguns acham que o nome mais apropriado é água magnetizada. Fazendo também uma correlação com a água e uma correlação também com a depressão, tá? Eu acho que vocês já ouviram falar do Masaru Emoto. Ele desencarnou, se eu não me engano, no ano passado, né? Ele é um fotógrafo e pesquisador japonês que executou experiências com a água, submetendo ao pensamento humano. Todas as pessoas que enveredam por esse lado, elas recebem, vamos dizer assim, manifestações a favor e contra. Então existiam pessoas que eram contra o que o Masaru Emoto apresentou no trabalho, mas a gente pode constatar através da prática, eu particularmente pude constatar isso e constato que isso, embora eu não tenha feito essas fotos que ele fez, mas eu acredito, eu creio que perfeitamente a verdade, tá certo? Nós temos aqui, por exemplo, uma molécula da água antes da prece, depois da prece. Uma molécula da água submetida à voz de Hitler, uma molécula de água no rio poluído, rio cristalino, nessa cidade aqui do Japão, e submetida a palavras de amor. Vocês observam que há uma ordenação na cadeia cristalina da molécula da água. Qual a semelhança disso com uma bioeletrografia, vamos dizer assim, em um estado equilibrado? Né? Por exemplo, a pessoa com depressão, tá? Comparar uma bioeletrografia, assim, um jeitão, vamos dizer, claro que não é igual, tá, pessoal? Eu tô falando assim, o jeitão, tá? Olha aqui como é que tá essa molécula da água. Se a gente for fazer uma correlação com aquela bioeletrografia que nós mostramos, né? A gente observa que há um déficit energético muito grande,
aí. A gente não vê um halo de energia, uma harmonia como a gente vê nessas fotos aqui abaixo. Água de um rio contaminado, tá? Observe aqui, ó, a água do rio cristalino aqui, ó. Cadê? Água do rio Polidoro, rio cristalino, né? E aqui é contaminado. Música heavy metal, para você ver como a música, cores emitem vibração, e as vibrações elas são transmitidas também pelo som. O nosso pensamento, quando eu penso em algo, esse meu pensamento emite ondas eletromagnéticas, né, que se propagam e emitem cores características. Nós somos identificados pelos espíritos, sejam apoiadores da causa do Cristo ou não, por aquilo que nós exalamos energeticamente, né? Como o filósofo grego, se eu não me engano, disse, né? Somos o que pensamos. Aqui nós temos aqui uma frase: eu vou te matar, música de meditação, rio cristalino na primavera, uma sinfonia de Chopin, e aí vai. Agora nós vamos falar, ver se a gente deixa um tempo para as perguntas, tá? Sobre o que a gente chama de terapia psicobioenergética, tá? É um trabalho que ele tem uma abrangência, se fundamenta principalmente no que a física quântica fala, né? Nos paradigmas da medicina integral, né? Está totalmente fundamentada nos fundamentos das doutrinas espiritualistas, daí se inclui a doutrina espírita, tá certo? Onde tem uma atuação psico, mente, bio, corpo físico e energética, tá certo? É um trabalho que é feito no set terapêutico, em consultório, mas que pode ser feito em qualquer lugar, desde que haja a devida preparação do ambiente, é claro, tá certo? Aplicação do paradigma holístico, isso nós vamos colocar um foco na depressão, mas pode ter abrangência para os casos mais variados que vocês podem crer, tá certo? Bom, aqui nós temos o cérebro, nós temos as várias áreas do qual o nosso cérebro ele é dividido segundo a nossa medicina, tá? Essa área e esta área, tá, são as áreas que são principalmente acionadas quando a pessoa está em transe, seja transe hipnótico, certo? Ou seja, um transe induzido por qualquer tipo de técnica, meditação e tudo mais. Então, a área de comportamento e emoção, ela é bastante atingida, e a área da audição também, tá? A nossa mente, ela é dividida entre uma área que representa o consciente, é o que eu sei ao meu respeito, e uma área que nós chamamos de... Sim, essa área de consciente, ela tem a ver com as reflexões, aqui que eu não estou vendo aqui. Como? Sensações, né? Aqui com os pensamentos, tá? Ou seja, é a área do nosso consciente, reflexões, sensações e pensamentos. Nós conseguimos controlar isso através do nosso consciente. E o inconsciente, isso segundo alguns hipnólogos e hipnoterapeutas, representa 80% o inconsciente. A física quântica, ela discorda disso. A física quântica, né, ela afirma que o inconsciente representa 95% e o consciente apenas 5%. Obviamente que existem discordâncias nisso, mas sendo um ou outro, é muita coisa, né, pessoal? Nós somos de fato um iceberg. Essa parte do inconsciente é o que eu desconheço ao meu respeito. Isso tem a ver com a fuga, a agressividade, emoções, compulsões, fantasias, desejos, traumas, recalques, memórias.
Uma pessoa que está com depressão, via de regra, quase sempre tem problemas relativos a esses fatores que nós estamos colocando aqui. Existem técnicas apropriadas para isso, tá? E bastante eficientes. Voltando novamente para aquele mapazinho dos neurotransmissores e neuromoduladores, quando estamos em estado de transe com uma terapia, com essa terapia que nós falamos, a terapia psicobioenergética, aplicando os paradigmas da medicina integral, né? Nós, no estado alfa, nós produzimos mais serotonina, tá? No estado alfa, nós produzimos mais peptídeos, que são as endorfinas, etc. No estado teta, em uma outra palestra eu aprofundo sobre isso, tá certo? Nós produzimos também mais peptídeos, também produzimos as catecolaminas no estado teta. A melatonina, ela é secretada pela glândula pineal, tá? E ela é produzida em estado delta. O estado delta é quando a gente está em transe profundo, quando a gente se desacopla do corpo físico. Em outra oportunidade eu mostro isso com bastante detalhes para vocês terem uma ideia. Isso aqui é só para mostrar que como as terapias baseadas nesse conceito, da qual a física quântica ela se fundamenta, elas têm um retorno, né, muito grande na pessoa que sofre depressão, né? A gente observa que tudo isso aqui são onde a pessoa tem problema, né, quando ela está com depressão. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui. A melatonina, tá? Ela tem uma importância fundamental para quem está com depressão. Ou seja, quem tem depressão produz pouca melatonina. Então, a melatonina, por exemplo, ela exerce papel regulador sobre os eventos fisiológicos, metabólicos, comportamentais, importante na regulação de fenômenos endócrinos, termorregulação, regulação do sistema cardiovascular, ciclos de atividade, repouso e vigília sono, sistema imunológico, crescimento e envelhecimento. O passe magnético, tá? Ele, quando a pessoa não chega a entrar em transe profundo no passe magnético por conta do tempo, né? A qual a pessoa se submete. Numa terapia com a hipnose, a pessoa passa uma hora até 2 horas no máximo, segundo o trabalho que nós executamos, em estado de transe profundo, onde, segundo o desenvolvedor de uma das técnicas que a gente aplica, tá? 1 hora submetida a esse estado terapêutico equivale a 8 horas de sono, ou seja, você fica produzindo melatonina constantemente. Claro que isso depende do estado em que a pessoa está. A gente vai é como um motor que você está regulando. Você vai ter que achar o ponto de equilíbrio e, obviamente, a participação da pessoa é muito importante. Durante o dia, a síntese da melatonina é muito baixa, porém, durante a noite, ela aumenta em até 10 vezes o seu nível no organismo. Tá? Então, quando nós estamos no estado delta, em transe profundo, nós produzimos 10 vezes mais, no mínimo, a melatonina. Tá? Existe vamos dizer assim, uma outra abordagem que eu posso fazer um aprofundamento, aliás, iniciar, né, numa outra oportunidade, que é muito interessante também, quando a gente for falar sobre as frequências cerebrais. O efeito da melatonina, quando secretada, ela causa sonolência e sensação de relaxamento. Algumas pessoas aqui cochilando, por exemplo, elas estão cochilando porque estão com sono? Não. Tá? Muito provavelmente porque estão fazendo a sustentação vibratória do local, ou possivelmente porque estão, vamos dizer assim, sendo atendida de alguma maneira naquilo que elas precisam, ou até mesmo doando energia para quem está precisando, seja encarnado ou desencarnado, tá certo?
A melatonina ela apresenta também notável poder antioxidante e os seus níveis diminuem com a idade. Vários pesquisadores sugerem que esse hormônio exerce papel crucial na gênese das disfunções neurodegenerativas como o Alzheimer. Nós tivemos a oportunidade de atender algumas pessoas com Alzheimer em estado inicial e em estado avançado. Tá? No estado inicial, onde o cérebro físico ainda não está assim atingido tão vigorosamente, porque o Alzheimer ele tem vários graus, né? Os resultados são fantásticos. Eu conheci um senhor que já desencarnou, que ele tinha Alzheimer, e ele controlava o Alzheimer com uma dieta que ele chamava dieta da água. E nós falamos da água aqui, né? Nós estamos falando da depressão, mas estamos fazendo uma correlação para outros problemas. Uma pessoa sob estresse produz mais adrenalina e cortisol. Para cada molécula de adrenalina formada, 4 de radicais livres irão ser produzidas, aumentando a possibilidade de lesão nas células. Tá? É o oposto. A adrenalina e o cortisol induzem a formação da enzima chamada triptofano pirolase. Esse triptofano pirolase é a enzima, certo? Que, vamos dizer assim, é fabricada na glândula pineal e que faz com que haja a produção da melatonina, tá? Então, se nós estamos produzindo muita adrenalina e muito cortisol, inibe a produção desse triptofano e você produz menos melatonina e, consequentemente, implica na produção da serotonina, tá? Que é um déficit para quem tem depressão. Isso pode o quê? Gerar compulsão a hidrato de carbono com a tendência a aumento de peso, como por exemplo a depressão. Vejam que se vocês forem fazer uma ligação de tudo que a gente está falando desde o começo, como as coisas elas se interligam. Embora o tempo, ele assim fica difícil de captar muita informação. Nós já estamos na hora, né? Vou acelerar. Além da adequada produção de melatonina, outros fenômenos simultâneos acontecem, como diminuição significativa da produção de cortisol e adrenalina, restauração das moléculas de DNA, bloqueio dos canais de cálcio. Conclusões. É importante que a gente se fixe nessas conclusões, tá, pessoal? 5 minutos no máximo. Miramês, no livro Favos de Luz, fala, resposta da pergunta número 126. Os médicos de amanhã vão dar maior valor à psicologia, ao estudo aprofundado do magnetismo hipnótico e ao valor abençoado da palavra, bem como às bênçãos da educação espiritual, o que vale dizer aceitar o Cristo em todas as suas funções e se tornarem médicos do corpo, como igualmente da alma. Vejam como tem a ver com o que o Amit Goswami colocou no livro O Médico Quântico, tá certo? E o que a gente vinha falando aqui. Ele continua, ainda existe o hipnotismo natural, a projeção de ideias em partes determinadas do cérebro do enfermo, que sairão como ordens para o sistema nervoso e descem para o metabolismo celular como um pedido de socorro e até como ordenação urgente no tocante à fabricação de elementos correspondentes à paz dos órgãos afetados. Ou seja, ele falou aí de terapia mente-corpo, né? Atuação na mente, agora terapia energética, certo? Quando ele fala aqui do metabolismo. Para que sejam bem-sucedidas, as plasmações de ideias devem ser acompanhadas de amor, de pureza de sentimentos e de uma tranquilidade imperturbável, pois dessa maneira emitimos na área psíquica do enfermo fluidos de alta qualidade que, em conexão com a ideoplastia do ânimo, de equilíbrio e de fé, garantem um ligeiro restabelecimento do paciente. Ou seja, nós fizemos a junção da terapia mente-corpo com a terapia energética, tá? Estamos fazendo um foco na depressão, mas isso vale e serve para o todo. E a conclusão, aí entra a parte indispensável àqueles que sofrem
continuarem na mesma atmosfera de alegria, de bons pensamentos, de caridade e de amor. Essa é a limpeza mental que garante a cura permanentemente. Por isso a importância da reforma íntima. E é a terceira perna da física quântica, que é a terapia espiritual. Tá certo? Então, para você ver como as coisas se interligam, esse livro ele foi escrito, eu acredito que há mais de 40 anos atrás, para vocês terem ideia. Então, o depressivo, ele se sente preso num casulo, onde muitas vezes ele não consegue sair desse casulo, tá certo? Os médiuns, principalmente os médiuns que estão em desenvolvimento, e o médium está constantemente em desenvolvimento, ele não estagna, ele passa por momentos bastante desagradáveis. Ele tem que saber lidar com isso, tá? Principalmente quem trabalha na área de atendimento fraterno, né, que lida com pessoas que têm esse tipo de problema. Nós temos que procurar passar para as pessoas a fórmula que elas mesmas podem encontrar e devem encontrar dentro de si para sair de dentro do casulo, assim como a borboleta. Quem tenta ajudar uma borboleta a sair do casulo, a mata. Quem tenta ajudar um broto a sair da semente, o destrói. Há certas coisas que não podem ser ajudadas, tem que acontecer de dentro para fora. Ou seja, a gente não deve fazer por aquela pessoa que está, por exemplo, submetida a um estado depressivo, o dever de casa dela. Muitas vezes é necessário que a pessoa ela desça um pouco mais para poder entender por que ela está passando por isso. É aquela pergunta que nós fizemos no início, tirar proveito da depressão para poder crescer. E o perdão, ele é um dos fatores para isso. Devemos usá-lo como um veículo transformador. E aí nós nos perguntamos, estamos prontos para perdoar? Né? Às vezes a gente tem uma pessoa que a gente não gosta dela e diz, olha, eu te perdoo, meu irmão, pode deixar. Agora, aí a pessoa dá um abraço, né? Isso aí acontece muitas vezes nas casas espíritas, viu, pessoal? Né? Pega, dá um abraço, ô meu irmão, te perdoo, não sei o que. Aí quando a pessoa faz, mas não passe nem perto de mim, viu? Então, estamos prontos de fato para perdoar? Estamos prontos para ver o que é que está por trás da nossa máscara, né? Estamos prontos para saber tirar essa máscara? Isso não cabe só àqueles que estão passando por depressão, não. Isso cabe para nós, para todos nós, tá? Estamos prontos para ver o que é que existe por trás e dentro, né, de nós, do nosso eu. O ego, né? Quando a gente está com o ego super inflado, vamos dizer assim, a gente não consegue se despojar da bola de ferro. Nós nos aprisionamos ao nosso ego, né? A ajuda vem, mas a gente não consegue enxergar. O perdão é uma cirurgia moral no nosso ego, para que nós possamos aprender a passar por essa metamorfose e alçar voos maiores, sobretudo para aquelas pessoas, né, que passam e que estão passando pela depressão. Muito obrigado.